Desde que os europeus pisaram pela primeira vez na América do Norte, mais de 80% dos campos naturais e pradarias originais do continente desapareceram. Se esse ritmo de degradação continuar, em apenas mais 30 anos, os Estados Unidos poderão ter somente 5% de suas terras intocadas restantes. Nas grandes planícies, a maior região de pradarias da América, a terra agora corre o risco de se esgotar. O solo está secando e rachando. O vento passa por cima das camadas baixas de grama. O ciclo de nutrientes está desacelerando. Os insetos estão desaparecendo. As aves das pradarias diminuíram em mais de 50%. Os cientistas modernos ainda lutam para encontrar uma solução, até que conservacionistas surgiram com uma ideia: trazer os bisões de volta às terras que estão morrendo. Alguns até querem transformar metade da América em terra de bisões. Será que isso realmente poderia ser possível? 10 anos depois, os resultados chocaram a todos. Vamos começar o documentário de hoje. À distância, Montana pode fazer você pensar que esta é uma terra congelante, coberta de neve, com pouca relação com a seca. Mas a realidade é o oposto. Grande parte do estado fica em uma sombra de chuva, entre as montanhas rochosas e as cadeias montanhosas a oeste. A precipitação média é de apenas cerca de 15 polegadas por ano, um número semelhante ao de algumas regiões semiáridas do mundo. As temperaturas também podem ficar extremamente altas. Mas olhe um pouco mais de perto. Isto não é um deserto. Isto são as Grandes Planícies, uma vasta planície que cobre cerca de 500 mil milhas quadradas, representando quase um terço dos Estados Unidos, estendendo-se do Canadá até o Texas, e foi exatamente aqui, sob condições que pareciam tão duras, que um dos ecossistemas mais ricos do planeta já existiu, Cado. Uma pradaria saudável podia conter centenas de espécies de insetos, dezenas de espécies de aves das pradarias, e em toda a região já sustentou mais de 300 espécies de aves. Mas se você tivesse estado aqui algumas décadas atrás, teria visto um lugar que parecia incrivelmente estéril. O vento soprava sobre as pradarias baixas. O solo estava seco e duro. Havia poucas árvores grandes, poucos insetos e quase nenhum canto de pássaro. Parecia uma terra morrendo lentamente. E acima de tudo, a criatura que antes mantinha esse ecossistema em equilíbrio havia desaparecido. Antes do ano de 1800, segundo o National Park Service, cerca de 30 a 60 milhões de bisões se moviam pelas grandes planícies, mas em apenas 70 a 80 anos, essa população caiu para menos de 1.000. Você ouviu certo, mais de 99% desapareceram. Claro, isso não aconteceu por causa de doenças. Aconteceu por causa dos humanos. Na década de 1870, mais de 1 milhão de bisões eram mortos todos os anos. Muitos caçadores atiravam em 100 bisões por dia. A expansão das ferrovias, os rifles modernos, o mercado em expansão de couro de bisão e a demanda por terras para a agricultura e criação de gado levaram a matança a um nível sem precedentes. De acordo com muitos registros antigos, alguns trens de passageiros até levavam turistas caçadores que atiravam nos bisões diretamente das janelas. Ossos eram empilhados como montanhas e moídos para virar fertilizante. Muitas fontes também apontam que a destruição dos bisões estava ligada ao objetivo de enfraquecer os meios de subsistência das comunidades nativas. Mas falaremos sobre isso mais tarde. O ecossistema foi quem mais sofreu. As pradarias ainda estavam lá, mas a grama crescia mal, com menos espécies e menos vitalidade. O solo ficou mais duro e mais seco, e passou a reter pouca água. Cada longa onda de calor e cada vento forte levavam embora mais uma camada de solo superficial, algo que leva centenas de anos para se formar. A vida começou a encolher. Menos insetos, menos aves, menos pequenos animais. Uma região que antes sustentava milhões de seres vivos, tornou-se um ecossistema fraco, vulnerável e dependente dos humanos. E quando uma perturbação acontecia, ele já não tinha mais capacidade de se recuperar sozinho. O impacto acumulado ficou mais claro com o tempo. Desde 1970, as aves das pradarias da América do Norte diminuíram cerca de 53%, segundo um estudo publicado na revista Science. Mas o alerta mais claro apareceu quase um século atrás.
o Dust Bowl. Na década de 1930, quando uma longa seca se combinou com o solo arado e a perda da cobertura de gramíneas nativas, o vento já não era mais contido. Ele começou a levantar o próprio chão para o ar. Tempestades de poeira avançavam pelas planícies como muralhas de poeira, com centenas de metros de altura, cobrindo o céu e transformando o dia em noite. As pessoas diziam que era possível colocar a mão diante do rosto e não enxergar nada. A poeira entrava nas casas, nas camas e nos pulmões. O gado sufocava. Crianças sofriam de pneumonia da poeira. Só em 1934, cerca de 650 milhões de toneladas de solo superficial foram arrancadas das grandes planícies pelo vento, com parte dessa poeira viajando até a costa leste dos Estados Unidos. Então os humanos tentaram substituir os bisões por gado doméstico. Eles colocaram bois e vacas para pastar nas pradarias. Economicamente, isso fazia sentido. O gado crescia rapidamente com alimento abundante, mas o ecossistema não mudava de verdade. Em sistemas de pastoreio fixo, o gado muitas vezes permanece tempo demais no mesmo lugar, pasta de forma mais uniforme e pode facilmente compactar o solo. Depois disso, cercas, fazendas, estradas e propriedades privadas continuaram colocando ainda mais pressão sobre a pradaria. À medida que a degradação das pradarias se tornava cada vez mais evidente, cientistas e conservacionistas não ficaram parados. Então surgiu uma ideia extremamente ousada no nordeste de Montana. Se esta terra foi um dia moldada e mantida pelos bisões, por que não trazer os bisões de volta? Pode parecer simples, mas era exatamente disso que o ecossistema ali precisava. Além disso, como o número de bisões ainda era muito baixo, eles também precisavam ser protegidos e multiplicados. Foi então que a American Prairie entrou nessa história. Vamos deixar claro, isso não é um pequeno parque onde alguns rebanhos de bisões vagueiam para turistas tirarem fotos. O objetivo deles é muito maior do que isso. A American Prairie quer conectar terras privadas, terras públicas, terras arrendadas e áreas protegidas em uma paisagem de pradaria com cerca de 2 milhões de acres, ou quase 5.000 milhas quadradas. Para ficar mais fácil de imaginar, essa área é quase do tamanho de todo o estado de Connecticut, ou maior do que muitos países pequenos, como Montenegro, Bahamas, Catar e Jamaica. Só um espaço tão grande pode dar aos animais área suficiente para se moverem, se alimentarem conforme as estações, se reproduzirem e causarem um impacto real na paisagem. Mas de onde vieram os bisões? Eles não podiam simplesmente pegar qualquer bisão ao acaso. A origem dos bisões foi escolhida com muito cuidado, principalmente a partir do rebanho do Parque Nacional de Yellowstone, onde cerca de 4.000 a 5.000 bisões livres ainda vivem. Esse é considerado um dos rebanhos da América do Norte com menor mistura genética com gado doméstico. Isso é extremamente importante, porque segundo o U.S. Fish and Wildlife Service, a maioria dos bisões atuais apresenta traços de hibridização com gado doméstico, o que reduz seu valor ecológico. O início do projeto não pareceu nem um pouco uma cena glamourosa de cinema. Não havia luz dourada do sol. Não havia multidão comemorando. Tudo aconteceu logo depois da meia-noite de 20 de outubro de 2005, em uma noite fria e chuvosa em Montana. Funcionários depois descreveram a cena: o vento varrendo a pradaria escura, caminhões de transporte de animais parando no meio de uma vasta paisagem aberta e pesadas portas de aço se abrindo. Então, um por um, enormes corpos negros desceram sobre a grama molhada. Os primeiros 16 bisões haviam retornado a essa terra depois de mais de 120 anos de ausência. Funcionários da American Prairie e do World Wildlife Fund ficaram ali em silêncio, observando os animais começarem a pastar dentro de uma área temporária de adaptação para que pudessem se ajustar ao novo ambiente. Ninguém sabia ao certo o que aconteceria em seguida. Mas a história não era tão simples quanto soltar os bisões e deixar a natureza cuidar do resto. Esse projeto custou centenas de milhões de dólares, financiado por fundações ambientais, organizações de conservação e indivíduos ricos. Os bisões de hoje precisam viver em uma América completamente transformada. Cercas cortam as pradarias, estradas interrompem rotas de migração,
ranchos ficam próximos às áreas de conservação, e leis sobre terras públicas e direitos de propriedade privada se sobrepõem de maneiras complicadas. Por causa disso, o rebanho de bisões ainda precisa ser manejado, monitorado em termos de saúde, controlado em número e limitado em seus movimentos para evitar conflitos com fazendeiros, reduzir preocupações com doenças e garantir a segurança. Eles cresceram muito bem. Dos 16 animais originais, o rebanho de bisões da American Prairie havia crescido para mais de 900 em 2025, vagando por quase 50 mil acres de pradaria em áreas como White Rock e Sun Prairie. Esse número parece impressionante, mas, comparado ao objetivo de 2 milhões de acres, ainda é apenas o começo, porque o objetivo final não é simplesmente ter o maior número possível de bisões. O objetivo é criar um rebanho grande o suficiente, saudável o suficiente e com espaço suficiente para que os bisões não apenas sobrevivam, mas realmente voltem a fazer seu antigo trabalho nesta terra. Você se lembra de que os bisões originais foram trazidos de fora de Yellowstone? Na verdade, os bisões de lá também foram reintroduzidos pelos Estados Unidos. Isso é verdade. Este não é o primeiro projeto, mas parte de uma rede muito maior de restauração de bisões em toda a América. O primeiro capítulo aconteceu em Utah, o segundo estado mais seco dos Estados Unidos, um lugar que, à primeira vista, parece quase inadequado para um animal gigante. Em 1941, 18 bisões, incluindo 3 machos e 15 fêmeas, foram levados do Parque Nacional de Yellowstone para a região de Robbers Roost, em Utah, uma área seca, acidentada e localizada em terreno semidesértico. Um ano depois, em 1942, mais 5 machos foram adicionados para aumentar a diversidade genética do rebanho, mas eles não permaneceram para sempre onde os humanos os soltaram. Naquele mesmo ano, os bisões começaram a se mover por conta própria pela área do rio Dirty Devil, seguindo em direção às montanhas Henry, onde havia campos de montanha e condições de vida mais adequadas. A partir dos 23 animais originais, esse rebanho cresceu para cerca de 300 a 400 bisões, quase atingindo a capacidade ecológica da região das montanhas Henry. Eles podem percorrer longas distâncias em busca de grama e água, usar seus corpos enormes para suportar tanto o frio quanto o calor e viver em paisagens abertas como pradarias, áreas de sálvia, matagal e regiões semiáridas. Yellowstone também é um lugar especial. O National Park Service afirma que ele é o único lugar, nos 48 estados continentais, onde uma população livre de bisões vive continuamente desde os tempos pré-históricos. E em 1902, o rebanho de Yellowstone havia sido reduzido pela caça ilegal a apenas cerca de 2 dúzias de animais, antes de passar a ser protegido rigorosamente. Além disso, dentro dessa rede mais ampla de restauração dos bisões, existem outros exemplos importantes. No Parque Nacional Wind Cave, um rebanho de cerca de 400 bisões ajuda a manter a estrutura da pradaria nativa. Na Tallgrass Prairie Preserve, um rebanho de cerca de 2.000 a 2.500 bisões está ligado à restauração de gramíneas nativas e ao aumento da biodiversidade. E em Yellowstone, onde existem cerca de 4.000 a 5.000 bisões, eles continuam sendo uma ligação natural dentro do sistema, influenciando tudo, desde a neve e a água até a vegetação. No entanto, comparado à velocidade com que seus números estão crescendo, você provavelmente está ainda mais curioso sobre o impacto deles no ecossistema, certo? Vamos começar pelos seus corpos. Um bisão adulto pode pesar até cerca de 2.000 libras, medir mais de 11 pés de comprimento e ainda correr a quase 37 milhas por hora. Quando um rebanho de várias centenas se move pela terra, cada passo pesado não destrói o solo, ele ajuda a abri-lo. Você pode imaginar o chão como uma placa seca e endurecida de concreto, e cada pisada de bisão como uma pequena rachadura que permite que o ar e a água penetrem. Mas, ainda mais importante, eles não comem a grama como cortadores de grama. Eles pastam em manchas, deixando algumas áreas para trás, criando uma paisagem irregular, onde parte da grama fica baixa, outra cresce alta, algumas áreas de solo ficam expostas, e algumas plantas jovens conseguem crescer novamente.
Essa irregularidade é exatamente o que cria centenas de pequenos lares para diferentes espécies, de insetos a aves. Depois há algo que muitas pessoas não percebem: o esterco dos bisões. Um único bisão pode produzir cerca de 22 a 33 libras por dia. Um rebanho de 300 pode produzir cerca de 3 a 4 toneladas de esterco todos os dias, quase como um pequeno caminhão descarregando diretamente sobre a pradaria diariamente. Mas isso não é lixo, é uma fonte viva de nutrientes. O esterco alimenta besouros rola-bosta. Os besouros sustentam micro-organismos. Os micro-organismos alimentam o solo. Quando o solo volta à vida, as raízes das plantas crescem mais profundamente e passam a reter melhor a água. O ciclo de nutrientes começa a girar novamente. Talvez você não consiga ver isso imediatamente com os olhos, mas, se cavar apenas alguns centímetros, encontrará um solo mais macio, mais úmido e com cheiro de vida. Outro detalhe fascinante é o hábito dos bisões de rolar no chão. Quando fazem isso, criam depressões rasas chamadas wallows. À primeira vista, elas podem parecer nada mais do que marcas no solo, mas, depois da chuva, essas depressões podem reter água e se transformar em mini-lagoas para insetos, aves e até anfíbios. Pesquisas em Konza Prairie descobriram que, quando os bisões foram trazidos de volta, eles não apenas criaram novos wallows, mas também reativaram antigos, abrindo microhabitats completamente novos. O National Park Service também observa que os bisões podem influenciar a vegetação, a hidrologia e até a forma como o fogo se espalha pela pradaria, não impedindo o fogo, mas fazendo com que ele se mova em manchas irregulares. Olhando para o presente, você verá que a América do Norte não tem falta de bisões. Na verdade, existem centenas de milhares deles. O U.S. Fish and Wildlife Service estima que existam cerca de 20.500 bisões das planícies em rebanhos de conservação, enquanto cerca de 420.000 vivem em rebanhos comerciais. Isso significa que quase 95% dos bisões de hoje vivem como gado e apenas cerca de 5% têm a chance de realmente participar do ecossistema. Sim, nós temos bisões, mas não temos de verdade um ecossistema de bisões. A realidade que você veria é esta: de um lado, há um rancho de bisões, cercas longas, terras divididas, rebanhos concentrados em um só lugar, pastando dentro de uma área fixa, manejados como qualquer outro animal de criação. Do outro lado, há uma paisagem aberta, onde os bisões se movem por dezenas de milhas, seguem as estações, deixam pegadas, espalham nutrientes e criam pequenas mudanças que lentamente se espalham pela terra. Na verdade, o mercado de carne ajudou os números de bisões a se recuperarem depois de eles quase desaparecerem. A National Bison Association estimou certa vez que as vendas de carne de bisão nos Estados Unidos chegaram a cerca de 350 milhões de dólares em 2016, e a AP News informou que, em 2023, cerca de 85 mil bisões foram abatidos para consumo. Comparado com cerca de 36 milhões de bovinos por ano, esse número ainda é pequeno, mas é suficiente para mostrar que os bisões hoje se tornaram parte da indústria alimentícia. O problema não é que essa indústria seja ruim. O problema é que a maioria dos bisões foi separada dos processos naturais. Eles não migram por longas distâncias, não interagem com o fogo, não têm predadores e não criam mudanças em grande escala na paisagem. O U.S. Fish and Wildlife Service também alerta que, embora o número de bisões tenha aumentado, eles ainda enfrentam perda de diversidade genética e certo nível de mistura genética com gado doméstico. O National Park Service enfatiza que apenas rebanhos grandes e conectados podem manter genes saudáveis a longo prazo. Portanto, restaurar os bisões não é simplesmente criar mais deles. É criar as condições para que possam se mover, acasalar e interagir da forma como fariam na natureza. E isso é apenas o começo. A partir de apenas algumas dezenas de bisões, um ecossistema inteiro pode começar a se mover novamente. Mas a grande pergunta continua: se esse esforço for ampliado para centenas ou até milhares de bisões, eles poderão realmente acordar todas as grandes planícies?
Ou os humanos vão interferir de novo e quebrar esse processo mais uma vez? O que você acha, os bisões são a verdadeira chave para a pradaria ou apenas um experimento caro? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você quer descobrir mais histórias da natureza como esta, não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo vídeo. No fim, a história dos bisões não é apenas sobre um animal voltando, é uma pergunta para nós. Nós removemos uma peça essencial da natureza, e agora estamos tentando colocá-la de volta. Mas estamos dispostos a ir ainda mais longe? Estamos dispostos a abrir espaço, mudar a forma como usamos a Terra e aceitar um ecossistema que não está completamente sob controle humano? O que você acha? Os bisões devem ser conservados como são hoje, ou devem realmente voltar a dominar a pradaria mais uma vez? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para descobrir mais histórias reais que fazem você repensar o mundo natural.